Olá, boa tarde. Ministro Alexandre de Moraes nega pedido de anulação de votos do segundo turno e multa a coligação de Bolsonaro. E veja também, hoje o Brasil estreia na Copa e guerra na Ucrânia completa 9 meses. Eu sou Emília Bisotto e te convido a continuar aqui com a gente. O programa Central do Brasil desta quinta-feira está começando agora. Central do Brasil. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, negou o pedido do PL para que o resultado do segundo turno da eleição presidencial fosse anulado. O ministro ainda aplicou uma multa de quase 23 milhões de reais na coligação pela qual Bolsonaro se candidatou à reeleição. Até o pagamento do valor estipulado, o Partido Liberal, o Progressistas e o Republicanos terão os recursos do fundo partidário bloqueados. O PP e o Republicanos afirmaram hoje que não concordam com o documento divulgado pelo partido de Bolsonaro e vão recorrer no TSE. A decisão de Moraes também prevê investigação do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, no TSE e no STF. Na decisão de Moraes, ele classificou o pedido de anulação como ostensivamente atentatório contra o Estado Democrático de Direito e serviria para dar munição aos protestos antidemocráticos que acontecem desde 31 de outubro. O relatório do PL pedia anulação dos votos, alegando que alguns modelos de urna não teriam número de série individual. No entanto, há outros mecanismos de verificação e rastreabilidade, como a assinatura digital. Por isso, Moraes definiu os argumentos do PL como uma, abre aspas, narrativa totalmente fraudulenta dos fatos, fecha aspas. E ontem, Bolsonaro voltou ao Palácio do Planalto após 19 dias. O Planalto é o local oficial de expediente do chefe de Estado. A última visita de Bolsonaro ao local tinha sido no dia 3 de novembro, quando teve uma reunião com o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. Ontem ele passou 5 horas no Planalto, chegou às 9 da manhã e foi embora às 2 da tarde. Desde que perdeu a eleição, o presidente tem se mantido isolado na residência oficial e até agora não reconheceu explicitamente a derrota para Lula. E agora vamos falar da pandemia. Ontem a média móvel de casos de Covid no Brasil passou de 20 mil. Desde o dia 1º de setembro, o país não tinha uma média tão alta. Também foram registradas 102 novas mortes. Por isso, a Anvisa voltou a recomendar o uso obrigatório de máscaras nos aeroportos e nos aviões. 3 meses depois de ter decidido retirar a obrigatoriedade. A medida começa a valer oficialmente a partir da manhã, então é importante ficar atento caso vá viajar de avião nos próximos dias. A Anvisa também aprovou o uso emergencial das vacinas bivalentes, que oferecem proteção extra contra a Ômicron e suas subvariantes. A Pfizer, fabricante do imunizante, afirmou que ele deve chegar ao Brasil nas próximas semanas. E hoje tem a tão aguardada estreia da seleção brasileira na Copa do Catar. Ontem, a equipe fez o último treino antes da partida contra a Sérvia. A pedido do técnico Tite, os jornalistas só acompanharam os primeiros 15 minutos de aquecimento. A escalação também não foi confirmada, porém a formação testada nos treinos de segunda e terça-feira contaram com 4 atacantes, entre eles Neymar. E futebol também tem a ver com política. Esse é o tema da nossa conversa com o historiador Miguel Stedley. Boa tarde, Miguel. Seja bem-vindo ao programa Central do Brasil. Boa tarde, Emília. Boa tarde a todos e todas. Bom, Miguel, nós vivemos atualmente um momento de muita divisão na sociedade brasileira. Na sua opinião, esse momento de Copa e um possível hexa para o Brasil podem ajudar a criar um clima de união no país? Qual que é o impacto disso para o próximo governo a partir de 2023? Olha, eu acho que não. Eu acho que a Copa vai criar um clima de torcida, mas uma torcida dividida. Hoje eu estava lendo que os bolsonaristas, para não esvaziarem os acampamentos, estão orientando que os seus manifestantes não acompanhem os jogos. A gente viu aqui um líder gaúcho dos acampamentos dizendo que não vai assistir porque o Tite é comunista. Mas vai haver uma reconciliação da esquerda com a seleção brasileira, talvez com a camisa amarela, ainda vai demorar um pouco, mas certamente, se o Brasil ganhar o Hexa, eu acho que o Lula começa
com o pé esquerdo em campo, começa com outro clima. Mas não vai ser a Copa que será suficiente para a gente ter de novo um momento de união nacional. Acho que vai levar um tempo ainda para esse reencontro. Stedley, hoje vindo para o estúdio, eu pude ver na rua muita gente usando a camisa da seleção brasileira, verde, amarelo. Você acredita que esse momento pode trazer também um momento da gente conseguir ressignificar esse símbolo nacional que é a bandeira do Brasil, que foi inclusive tomado pelo bolsonarismo? Olha, a bandeira eu acho que sim, né? Ontem circulavam na internet fotos da bandeira do Brasil nas sacadas com um adesivo, né? É para a Copa, não sou bolsonarista. E tem uma coisa muito interessante, tem se notado o crescimento da venda de camisetas azuis e brancas, camisas reservas da seleção, ou variações, camisa vermelha, camisa amarela com o símbolo do MST, com o nome do Lula atrás. Então tem essa intenção da esquerda de retomar esse espaço, e há uma pressão grande, claro, da direita para não ceder ele de volta, né? Mas eu acho que sim, eu acho que a bandeira nacional vai ser mais fácil de ser apropriada nesse momento de Copa. E a camisa amarela, como eu disse, ainda vai ser mais parcial, mais gradual, esse nosso reapropriação de um símbolo nosso, como você chamou a atenção. Agora, falando um pouco de política dentro do campo, a FIFA, ela pretende punir os jogadores que se manifestarem politicamente de alguma forma durante a Copa. Você acredita que esse tipo de punição, esse tipo de providência empobrece também a questão no esporte, de liberdade de expressão, inclusive? Com certeza. Essa é uma prática antiga da FIFA, né? Ela proíbe também que os jogadores tirem a camiseta, tenham mensagens, sejam religiosas, sejam políticas. Obviamente, há jogadores que desafiam isso, porque a Copa do Mundo é um momento, né, de se colocar como sujeito público, como protagonista, e tem muito a ver com a ideia de que o jogador ele é um funcionário, tem que obedecer quieto, não pode expressar suas opiniões, não pode ser um protagonista, né, da sociedade. No caso do Catar, a gente está vendo isso agravado porque as proibições são de vários níveis, né? E as ameaças são ridículas. Por exemplo, o jogador que entrar com a faixa com alusão a apoio à luta contra a LGBTfobia pode levar um cartão amarelo. Então isso é parte dos compromissos econômicos que a FIFA, que a UEFA, que é a Federação Europeia, assumiu, né? E o seu presidente, o Infantino, que é o presidente da FIFA, com a ditadura do Catar. Tem muitos negócios na Europa, tem muitos negócios com o governo francês, então endureceu o combate contra as manifestações políticas dos jogadores para favorecer o atual ocupante. Mas isso é péssimo para a sociedade, para o futebol em geral, para a possibilidade dos jogadores se posicionarem como eles são, cidadãos e não simples funcionários. Sim, fazendo parênteses a partir do que você disse, Stedley, ontem nós conversamos também com um jornalista que sofreu essa agressão no Catar por conta da bandeira de Pernambuco, que havia sido confundida, inclusive, com a bandeira LGBTQIA+, e que foi uma questão, inclusive, que fizeram ele apagar um vídeo, que depois pisaram na bandeira, ele filmou, e fizeram também apagar o vídeo e não passar adiante esse tipo de agressão, que é uma pena. Bom, agora falando... continuando sobre esse histórico que tem no Catar dessas violações de direitos humanos, você acha que a escolha do país em sediar a Copa foi um erro? Com certeza. Na verdade, ele foi errado desde o começo, porque, para quem não está familiarizado com os episódios, o Catar literalmente subornou a Federação Europeia para conseguir os votos que precisava para ser escolhida como sede. Até motivo de piada nos bastidores do jornalismo esportivo, porque as outras concorrentes tinham todo um aparato de divulgação, de campanha, e a piada é que o Catar tinha um PowerPoint pior que o do Deltan Dallagnol, né? Mas já tinha acertado nos bastidores. O que é público e é conhecido, é motivo de investigação, é que o Sarkozy chamou o Platini e os representantes da UEFA para dizer que havia um interesse do Catar em comprar caças franceses em troca do voto dos franceses e da União Europeia, da Federação Europeia, para a escolha da Copa. Isso já tinha se repetido, de certa forma, na Rússia, em 2018. Então é um padrão que a gente tem nos últimos anos de que a FIFA serve como legitimação, através do turismo, através desse soft power, de países que têm relações diplomáticas aí complicadas, né? E no Catar é complicado do início ao fim, como a gente tem visto. O que é uma pena. A gente sabe também que o Brasil vai retomar
a posição dele aí em muitas áreas com essa vitória de Lula a partir de 2023. Você acha que é possível daqui a um tempo que a Copa se realize aqui no Brasil? Não, acho que não, infelizmente, porque 2014 foi muito bonito, né? Até o 7-1. Mas é muito improvável, porque a lógica do COB, do Comitê Olímpico, tem sido mais de grandes potências do centro, como a gente viu em Londres, Paris, e da FIFA tem sido justamente quem paga mais. Então devem ser aí outras ditaduras ou potências emergentes com muito dinheiro, com muita possibilidade de lavagem. E o Brasil, ademais, tem um grande problema que a Operação Lava Jato destruiu a nossa capacidade de empreendimentos imobiliários, de construção, etc., né? Então, para o Brasil receber isso, teria que fazer parceria com outros players internacionais, enfim, teria que vir um grande governo de reconstrução nacional, como a gente espera que seja, que recupere não só a capacidade do Estado, mas também da iniciativa privada de ter capacidade de receber esses mega eventos e, se a gente vier a receber, com a experiência do que foram as Olimpíadas e a Copa do Mundo, com mais respeito social, que faltou muito, né? Até hoje os estados estão lidando aí com populações desalojadas, obras incompletas, superfaturamento, então tem que ter lição aprendida. Mas hoje, pela geopolítica do esporte, acho bastante improvável que a gente volte a receber a curto prazo esses mega eventos. Ok, Miguel, muito obrigada pela participação aqui no Central do Brasil, viu? Eu que agradeço, um grande abraço a toda a equipe, a todos e todas, uma boa tarde. Bom, então nós conversamos com o Miguel Stedley, historiador, que participou aqui da nossa quadro de entrevistas de hoje. Bom, o acampamento Quilombo, no sul de Minas Gerais, foi palco de uma ação truculenta da polícia durante a pandemia. Em 2020, algumas casas e a escola do acampamento foram demolidas. Mas agora o clima lá é de celebração. A comunidade se uniu para reconstruir a escola e o início dos trabalhos foi marcado por uma festa no Dia da Consciência Negra. A repórter Beatriz Ramos foi lá conferir. Embaladas pelo ritmo africano dos tambores do Congado da Irmandade do Rosário de Campo do Meio, cerca de 400 pessoas se reuniram no Dia da Consciência Negra em um ato político no acampamento Quilombo Campo Grande, na região sul de Minas Gerais. Assentados, acampados e apoiadores do MST se juntaram para celebrar o início da reconstrução da escola Eduardo Galeano, demolida pelo governo Zema na pandemia de Covid-19. A reintegração de posse aconteceu em 2020, a pedido do proprietário da área da usina falida Ariadnópolis, onde ficava a escola. Foram mais de 56 horas de ação da Polícia Militar no local. E que fique um recado para os nossos inimigos. Esse conflito aqui na Ariadnópolis só se encerra com reforma agrária popular. Mas que, para além de uma escola regular, a nossa escola popular de agroecologia Eduardo Galeano vai ser um grande centro de referência no sentido do que a gente constrói, do que a gente quer construir enquanto grande projeto, que é a transição agroecológica, que coloca a vida em primeiro lugar, que coloca a vida em prioridade. E a gente sabe que essa construção a gente não faz sozinho. Por isso que é tão importante que a gente esteja, assim como o dia de hoje, né, com muita gente para que a gente possa transformar essa realidade. A escola funcionava desde 2015. Nela estudaram mais de 75 pessoas, entre jovens e adultos, que aprenderam a ler e a escrever. Apesar da destruição da escola, onde eram realizadas as aulas e as atividades, o sonho segue mais vivo do que nunca. Então a gente fala que a nossa escola nunca fechou para nós. E agora os parceiros que se mobilizaram com campanhas, com doações. Então, a gente não podia deixar isso passar, né? Então, nós estamos aqui, firmes e fortes, com companheiros que fizeram o desenho, né? A arquitetura, a planta, né? Sim. Toda voltada para algo maior. Durante a caminhada pelo terreno onde serão construídas as estruturas da escola, a assentada e educadora Ricarda Maria Gonçalves
Gonçalves da Costa, que vive há 21 anos no assentamento, contou um pouco da história de alunos já falecidos que passaram pelo polo educativo. Depois disso, as fotos seguradas pela ativista de 72 anos foram deixadas em frente ao palco em um memorial de recordações do Quilombo Campo Grande. Então veja você, pôs-se uma escola no chão e veja o que é esse projeto que nós estamos aqui hoje. Então veio um mal, foi derrubado todo esse mal, caiu por terra e agora as bênçãos de Deus, de Oxalá, como que acredite cada um, está se levantando, porque o homem tem fé, o MST tem fé. Estamos indo e chegaremos lá com certeza. O evento contou com uma feira repleta de produtos orgânicos e à tarde seguiu com uma ciranda para as crianças, além das oficinas culturais e apresentações de artistas como Aline Calisto e Zé Pinto. E hoje é o primeiro dia, né, de comemorar isso, celebrar essa grande conquista e vitória. Uma vitória da classe trabalhadora de retomar um processo de esperançar, de assumir a condução de uma educação libertadora, de uma educação emancipadora, que ensine a ler o mundo, que ensine a ler o que está sendo plantado nessas terras. Viva o Quilombo Campo Grande! É isso aí, nós acabamos de assistir uma matéria do acampamento Quilombo Campo Grande, vida longa ao acampamento. E veja a seguir, em Belo Horizonte, uma escola de educação infantil corre risco de ser fechada e famílias estão desassistidas. E hoje a guerra na Ucrânia completa 9 meses. Continue com a gente, voltamos já já. Olá pessoal, todos os dias eu, Thalita Gali, te espero aqui no Bom para Todos com as principais notícias do dia e a análise dos nossos comentaristas. Todos os dias a gente recebe um excelente comentarista trazendo reflexões, análise sobre os principais fatos do dia nesse momento tão importante que a gente vive aqui no país e no mundo, né? Eu te espero então todos os dias de segunda a sexta às 3 horas da tarde aqui no Bom para Todos. Show no Entrevistas desta semana. Você vai conhecer uma figura, uma figura sobre a qual você vai ouvir falar muito daqui para frente. Uma mocinha que se elegeu vereadora mais votada de Uberlândia, que saiu para deputada federal e acabou eleita por Minas Gerais com mais de 86 mil votos. Eu vou conversar com Dandara Tonantzin. Esta moça vai ser um sucesso. Ela fala sobre qualquer assunto. Ela é negra, ela é defensora das minorias que não são minorias, como a gente bem sabe, são maiorias no Brasil. Tem um discurso absolutamente cativante, foi eleita pelo Partido dos Trabalhadores, será certamente uma base de apoio importantíssima para o presidente Lula. Não perca, nesta quinta-feira, 9h45 da noite, aqui na TVT. Estamos de volta com o Central do Brasil. E lá em Belo Horizonte, uma escola de educação infantil pode ser interditada pelo risco de desabamento de uma pedra, isso mesmo. A mesma situação aconteceu em 2014 e a escola ficou cerca de 2 anos fechada sem que o problema fosse resolvido. Mais de 100 famílias dependem do espaço.
Sem nenhum aviso prévio ou consulta à comunidade, 108 crianças de 0 a 5 anos estão sendo remanejadas da Escola Municipal de Educação Infantil Pedro Lessa, na Pedreira Prado Lopes, periferia de Belo Horizonte. A notícia, dada às vésperas do fim do ano letivo, colocou mães, pais, professores e trabalhadores em alerta. A gente precisa, né, do atendimento da escola para as crianças, também para o desenvolvimento das crianças, né? Aí é a nossa preocupação da escola não voltar ano que vem ou a maioria das crianças ficar, né, sem educação. Escola particular no momento para a gente não dá, porque é muito caro, né? Então assim, a gente depende muito das EMEIs. Na semana passada, a comunidade escolar foi surpreendida com a chegada de maquinários e avisos sobre uma obra na instituição. O informe é de que seriam realizadas intervenções para a estabilização de uma rocha que fica na encosta da escola. De 2014 a 2016, a instituição chegou a ser interditada pelo mesmo motivo. No entanto, após uma ocupação de mães que reivindicavam a reabertura da unidade, estudos de estabilidade foram realizados e a escola foi reaberta. A professora Carla dos Santos, que já foi remanejada 3 vezes da EMEI Pedro Lessa, sabe muito bem os impactos desses deslocamentos. Você fica meio deslocada, porque você faz um trabalho lá, aí amanhã você torna a voltar para cá, você não sabe realmente aonde você está, você não consegue marcar um território. Então isso, para nós professores e servidores, isso também não é bom. A gente quebra, sabe, o nosso trabalho, quebra o nosso projeto, nossas expectativas de melhoria, de formação. A equipe, ela se quebra também e a gente não está querendo que isso aconteça mais. De acordo com os moradores, uma das sugestões apresentadas pela Prefeitura é que a própria comunidade procure uma instituição que possa substituir a EMEI durante as obras. No entanto, o líder comunitário Robson da Costa explica que não há outro local possível e que a mesma solução inviável foi proposta pela Prefeitura em outra escola também fechada para obras. Isso está sendo feito sem nenhuma discussão com a comunidade, né? Nenhum lugar de fala para as lideranças, nem tampouco os pais e mães das crianças. São mais de 100 crianças que estão nessa escola. Com isso a gente não concorda de maneira nenhuma. A gente até entende a necessidade da obra, mas da maneira que ela está sendo conduzida nós não vamos aceitar de maneira nenhuma. Postura endossada por Valéria Borges, coordenadora do Movimento de Trabalhadoras e Trabalhadores por Direitos, entidade que esteve à frente da ocupação da escola em 2016. A única coisa que fez com que o poder público escutasse a gente foi a gente entrar para dentro da escola e fazer morada aqui. Aqui na nossa comunidade tudo tem sido assim, sabe? Tudo tem sido com muita luta, tudo tem sido com muito suor. Vocês precisam tratar a gente da Pedreira e das outras favelas como pessoas com dignidade, que merecem respeito. Vocês têm tratado a gente assim já tem muito tempo. As nossas crianças merecem a mesma dignidade que qualquer outra criança. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte informou que está se reunindo com a comunidade para avaliar um melhor local próximo à EMEI Pedro Lessa, de forma que não prejudique o deslocamento de famílias e estudantes durante as intervenções. Bom, hoje a guerra da Ucrânia completa 9 meses e não há